Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar o Filler Expert para criar fillets de uma forma muito mais fácil. O Filler Expert pode ser utilizado com a finalidade de que o SolidWorks aplique automaticamente vários recursos no seu projeto com apenas um clique do mouse. Esse recurso ele possibilita que você ganhe tempo para pensar no seu projeto, enquanto o Filler Expert aplica os recursos para realizar o projeto. Eu vou aplicar um fillet neste exemplo que eu criei para que a gente consiga perceber algumas desvantagens de utilizar o fillet manual. Para isso eu vou entrar no comando de fillet, o raio está definido em 2 milímetros, vou abrindo uma janela selecionar todas as arestas de uma única vez e aplicar o comando. A primeira desvantagem é a seguinte: digamos que eu quisesse alterar apenas este fillet que eu acabei de selecionar, aumentando ou diminuindo sua medida. Não seria possível. Por quê? Porque todos os fillets aplicados nesta peça estão contidos apenas neste recurso que nós podemos ver na árvore, neste fillet. Então, ou eu altero todos, ou eu não altero nenhum. Uma segunda desvantagem, e para mostrar essa segunda desvantagem eu vou deletar este fillet e também criar uma flange na parte traseira da peça. Observem. A desvantagem é a seguinte: se eu entrar no comando de fillet, ainda com a medida definida em 2 milímetros, e selecionar, abrindo uma janela, todas as arestas da peça, e aplicar o comando, perceba que o SolidWorks não consegue criar o fillet. Não dessa forma. Eu teria que fazer o seguinte: vou fechar, vou sair desse fillet, vou entrar novamente no fillet, e agora eu vou ordenar a criação do fillet. Perceba, vou aplicar primeiro aqui. Opa, selecionei errado. Pronto, agora já corrigi. Primeiro nessa parte e depois nesta parte. Então vejam que eu fiz isso em duas operações, ao invés de fazer em uma só. Eu vou excluir esses fillets que nós acabamos de criar para mostrar um modo mais simples ou mais fácil de aplicar os fillets nesta geometria, tendo um bom resultado com uma única operação. Para isso eu venho até o recurso de fillet e observem aqui no início da nossa barra de propriedades que nós temos dois botões, um chamado manual, que é o que está selecionado, e outro chamado Filler Expert. Eu vou selecionar o Filler Expert. Agora, com a medida já definida em 2 milímetros, como vocês veem aqui, eu vou selecionar todas as arestas da peça abrindo uma janela de uma única vez. E, vindo até o botão aplicar, eu vou aplicar o fillet nessas arestas. O SolidWorks está calculando a geometria e aplicando o fillet. Veja que ele, agora sim, com uma única operação, aplicou o fillet em todas as arestas, sem que eu precisasse selecionar as arestas individualmente. Eu confirmo o comando e percebam também que na árvore de projetos ele criou dois recursos ao invés de um só, o que me possibilita alterar ou só os fillets da parte circular, da flange, ou só os fillets da parte do quadrado. Uma coisa importante de lembrar é que para usar o Filler Expert, nós só podemos aplicar raios constantes, como esses que vocês podem ver. Um fillet de múltiplos raios, ou de raios variados, não é possível aplicar com o Filler Expert. Agora eu vou aplicar um Filler Expert nessa geometria um pouco mais complexa. Então eu venho até o recurso de fillet, com o Filler Expert já selecionado e o raio já definido em 3 milímetros, eu vou selecionar todas as arestas de uma única vez abrindo uma janela. Aplico o comando e notem que o SolidWorks vai demorar alguns segundos para calcular toda a geometria e aplicar os fillets. Também é importante lembrar que ele vai fazer isso, aplicar os fillets, de forma inteligente, ordenando a criação desses fillets para que o recurso tenha êxito. Em especial, neste caso, ele vai, no meio da aplicação dos fillets, nos informar que nem todos os recursos puderam ser solucionados. Mas o mais interessante ainda é que,
Ao passo que ele nos informa que alguns recursos não foram selecionados, ele também nos indica quais são as arestas que precisam de solução e já seleciona essas arestas para que apenas com um clique em OK nós possamos solucionar o problema. Então vejam que ele nos informou, dizendo que nem todos os recursos foram solucionados neste modelo, basta eu clicar em OK e ele me mostra as arestas que precisam de solução, já selecionadas. Agora eu confirmo o comando e tudo acontece com sucesso. Percebam também que na nossa árvore de projetos, ele criou todos os fillets de forma separada, possibilitando que eu edite cada um deles de forma individual. Vamos agora alterar um fillet criado com o Filler Expert. Então veja que o SolidWorks criou fillets de 3 mm em todas as arestas da peça por meio do Filler Expert. Mas digamos que aqui nesta região eu não quero ter um fillet de 3 mm, mas sim de 10. Como eu faço para alterar isso? Bem fácil. Basta entrar no comando de fillet. Com o Filler Expert ativado, eu venho até a aba Alterar, como vocês podem ver. Seleciono o fillet que eu quero alterar, no caso este. Defino aqui a medida de 10. E clico em Redimensionar, bem aqui. E vejam só o resultado. O fillet foi redimensionado. Eu poderia fazer isso em qualquer outro fillet da peça. Aplico o comando e pronto. Agora digamos que nesta região eu não desejo que tenha fillet. Eu desejo que seja um canto vivo. Vamos remover este fillet então. Entrando novamente no comando de fillet, com a opção Filler Expert ativada, eu venho na aba Alterar, seleciono o fillet que eu quero remover, no caso este fillet, e ao invés de clicar em Redimensionar, agora nós clicaremos em Remover. Vejam só que o SolidWorks irá remover este fillet. Pronto, ele aplicou a remoção e já não há mais fillet aqui. Vou aplicar o comando e estas são mais algumas funcionalidades do Filler Expert. Ainda há uma última coisa que o Filler Expert nos permite fazer com bastante facilidade, que é o fato de alterar ou copiar cantos. Vejam só. Eu vou entrar no comando de Fillet e com a aba Filler Expert ativada, eu venho até a opção Canto, como vocês podem ver aqui. Vamos primeiro alterar uma face de canto. Então, eu vou alterar esta região. Vou selecionar ela. Veja que ela vem aqui para dentro desta caixa que se chama face de canto. E após isso, eu clico no botão Mostrar alternativas. Ele me abre esta pequena janela pop-up, onde ele me dá outras opções de faces de canto. Vou selecionar, por exemplo, esta opção. E veja o que acontece. Ele modificou o meu canto para esta geometria. Confirmo o comando. E pronto, meu canto foi alterado. Ainda há a possibilidade de copiar cantos. Por exemplo, vejam esta outra geometria. Cantos redondos, como vocês podem ver, e apenas este canto neste formato geométrico. Eu vou copiar este canto daqui para cá. Vejam só, entro no comando de Fillet, com o Filler Expert ativado, venho até a aba Canto novamente, e clicando com o botão direito sobre o canto que eu quero copiar, eu seleciono a opção Copiar Canto. Agora, clicando com o botão direito para onde eu vou colar o canto, veja só, e depois eu seleciono Colar Canto. Veja só que o canto foi colado. Poderia fazer isso para todos os cantos, por exemplo. Agora eu vou aplicar o comando, e essas são mais funcionalidades do comando Filler Expert. Nós vimos como é importante a aplicação de fillets utilizando o recurso de Filler Expert. Ele acaba otimizando o nosso projeto e proporcionando mais tempo livre para que a gente possa pensar no projeto em si, na estrutura do projeto como um todo, ao invés de ficar gastando tempo imaginando como aplicaríamos uma sequência ordenada de fillets para conseguir um bom resultado. Ele já faz isso para a gente.